Bem-vindo ao programa Jesus está voltando. Eu vou narrar agora uma notícia. Ela não é de agora, é de abril, mas é uma notícia que ainda está muito viva e precisamos relatar porque os milagres de Deus precisam ser divulgados. Num mundo tão tenebroso em que nós estamos vivendo com tanta violência e perversão, precisamos divulgar os milagres que Deus está fazendo. E escute aqui essa notícia. Um pastor chamado Pastor Paul, do ministério Bíblias para o Oriente Médio, estava mudando sua roupa depois de um culto de batismo. De repente, militantes muçulmanos começaram a apedrejá-lo e ao seu grupo também. Sua cabeça foi gravemente ferida e ensanguentada, e um número de outros sofreram lesões também. Os cristãos, os crentes lá daquela localidade que estavam participando do serviço de batismo, levaram o pastor Paul para o hospital mais próximo. Um exame mostrou sérios danos em seu crânio. E assim ele foi levado a um hospital especializado para que fosse feita uma cirurgia de imediato. Contudo, as autoridades ali se negaram em fazer a cirurgia antes de receber o dinheiro. Veja que mundo nós estamos vivendo, principalmente porque ali eram cristãos. Assim, todo o grupo, mesmo sendo pobre, seguidores ali de Jesus que estão sob os cuidados do pastor Paul, se reuniram e juntaram o dinheiro para pagar a cirurgia. Os militantes islâmicos que os atacaram descobriram que o pastor estava recebendo tratamento nesse hospital e planejaram matá-lo. Sendo assim, os servos de Deus levaram o pastor do hospital para a casa de um outro pastor, o pastor Ayob, em uma zona próxima, mas cercada de matos, como se fosse um bosque. No dia 16 de abril, por isso que essa matéria não é de agora, mas vale a pena ser lida. No dia 16 de abril, um domingo de Páscoa, os cristãos com o pastor Paul e o pastor Ayob estavam no meio de um culto de adoração, quando de repente um grupo de muçulmanos chegou à casa em que eles estavam. Chegaram armados com barras de ferro e outras armas. Perdendo toda a esperança, o grupo de cristãos pensou que esse seria o último dia da vida deles. E o que eles fizeram? Eles deram as mãos, se juntaram e começaram a adorar o Senhor, a agradecer ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado, e também clamaram pelo sangue de Jesus que dá a vitória. Você vai ouvir agora o que aconteceu, e aqui é o milagre de Deus. De uma forma completamente inesperada, escute isso aqui. De uma forma completamente inesperada, um leão saiu correndo do bosque, saltou sobre aqueles muçulmanos e tomou um pelo pescoço. Olha aí o que aconteceu. Quando os outros combatentes tentaram atacar o leão, outros 2 leões surgiram. Os militantes aterrorizados fugiram do sítio. E os leões deixaram os cristãos completamente sós. Agora, o que é mais surpreendente aqui da notícia, segundo a notícia, é que não há registro de leões nesta localidade em que o pastor Paul estava ministrando. Não há registro de existir leões. Então veja que coisa fantástica. A matéria não diz exatamente o local, apenas que é do Ministério Bíblias para o Oriente Médio. E foi escrita por Johanna Bates,
no dia 24 de maio agora de 2017. Foi escrito por ela. Então, esse é o Deus que nós servimos. Se você não teve oportunidade de ler o livro Os Mártires do Coliseu, leia, porque você vai ver quantos milagres aconteceram ali. Muitos foram comidos, mas algumas vezes os cristãos estavam ali no meio do Coliseu, ajoelhados, orando, e os leões famintos eram soltos para comer os cristãos. E você sabe o que é que acontecia? Isso foram inúmeras vezes. Os leões, quando chegavam próximos aos cristãos, se deitavam e ficavam ali calmamente. Isso deixava a plateia sem entender, e por causa disso muitos aderiam ao cristianismo, porque viam que existia algo diferente, que existia uma proteção maior. Por isso que Deus permitiu no início do cristianismo tantas mortes, porque cada vez que um cristão era morto, surgiam 10, digamos assim. Porque os cristãos entravam nas arenas cantando hinos de louvor. Parece que esse cristianismo que eu estou narrando aqui e que nós vemos nos livros é algo de ficção, é algo totalmente inexistente, principalmente para os nossos dias hoje. Eles entravam nas arenas cantando hinos, porque para eles seria o máximo morrer por Jesus. Nós temos um relato histórico de João, antes de ir para a ilha de Patmos, que foi colocado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E quando todos estavam comemorando a sua morte, quando o tiraram, ele estava vivo. Isso não aconteceu só com João, não. Com outros cristãos também, eram colocados dentro de tachos de óleo fervendo, e quando eram retirados estavam vivos, louvando a Deus. Isso deixava o povo louco e muitos se convertiam. Então essa notícia precisa ser divulgada, dos milagres que Deus faz. E se você não viu meu testemunho, Vivi o Salmo 34, procure ver e você vai ver o que é que Deus faz. Aí foi comigo mesmo, como é que Deus agiu quando 2 ladrões com revólveres na mão tentaram adentrar na minha casa. Escute esse testemunho que você vai ver que o Deus que nós servimos é um Deus real, é um Deus vivo. Agora, você precisa estar com a sua vida no altar do Senhor. Porque se você estiver brincando de ser servo de Deus, você não vai ter a proteção do Senhor. Se esse pastor aqui, pastor Paul, fosse um pastor que só quisesse enganar as ovelhas, tirar o couro das ovelhas, tirar o dinheiro das ovelhas, vocês acham que ele não teria sido morto? Teriam sido todos dizimados. Mas eram servos de Deus que estavam louvando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor e receberam a devida proteção para o Senhor dizer que eles pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos preciosos para o Senhor. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor. Coloque isso na sua mente e no seu coração. Por isso não brinque. Jesus está voltando. Tem sido já, se você não viu, veja vários vídeos na internet, vários relatos de pessoas que o Senhor está dando a revelação que os anjos já estão com a trombeta na boca. Então nós estamos na iminência do arrebatamento. Se você não crê, então não creia. Mas nós que cremos que estamos à beira de subirmos no arrebatamento, cremos e o nosso coração se alegra. Porque breve vamos estar com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Redentor, que derramou seu sangue totalmente, sua última gota de sangue, para que nós, pecadores, pudéssemos estar com Ele naquele grande dia. E está muito próximo. Por isso, se você está com a vida desconcertada, conserte urgentemente. A Bíblia diz, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. Porque o próprio inimigo quer tirar a nossa coroa. Sustente a sua coroa. Não dê brecha. Se você está fraquejando, clame ao Senhor. Como os crentes aqui fizeram e clamaram ao Senhor, o Senhor mandou leões. Porque o Senhor é o leão da tribo de Judá.
A ele toda honra e toda glória, o leão da tribo de Judá. É ele que nos guarda, é ele o guarda de Israel e é ele quem nos guarda. Por isso tenha sua vida no altar do Senhor. Não é mais tempo de estarmos brincando, não é mais tempo de estarmos desagradando ao Senhor, não é mais tempo de estarmos com uma vida dentro da igreja e outra no mundo, não. É tempo de buscarmos ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa força para estarmos sempre de pé, mesmo com todas as lutas. Mas o importante é estarmos de pé na presença do Senhor. Por isso, se você está passando dificuldades espirituais, de não conseguir se libertar de pecados, clame. Clame ao Senhor, porque Ele vai te ouvir, vai te dar resposta e vai te levantar. Somente Ele pode te ajudar. Homem, mulher, ninguém pode te ajudar. Mas o Senhor dos Exércitos, esse sim, esse pode te ajudar. Porque Ele já nos fez mais do que vitoriosos no seu nome. Jesus Cristo de Nazaré, creia, nesse nome há poder. E no sangue de Jesus há poder. Ouça o testemunho que eu gravei, vivi o Salmo 34. E você vai ver que o pronunciar do sangue de Jesus há poder. E a prova está, não só no testemunho que eu contei, como desses irmãos aqui que o Senhor mandou leões para protegê-los. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos agradecer ao Senhor por termos saúde, por termos coragem de enfrentar essa vida do jeito que está, mas não temos pendurados nossas harpas no salgueiro. Nós temos prosseguido. A ordem é marche. Não olhe para trás, não deixe suas ferramentas caídas, continue marchando, mesmo sem forças, mas é o Senhor que dá força. Que Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.